Oi, gente, mais um dia de Fala aí, Tati. Sextou, né? E aí, sextou tem que sextar com excelência. Muito bom estar aqui, gente. Eu quero primeiro agradecer a todos os meus amigos, seguidores, as pessoas que estão acreditando no Fala aí, Tati. O negócio está ficando robusto, está ficando muito bacana. Então, vamos nessa. Um grande beijo para a Frente Negra Online. Ruth, você é maravilhosa. Páginas Pretas, vocês são maravilhosos. E agora, a Expo África chegando no Brasil, a primeira feira de conexão Brasil e continente africano, com muitas oportunidades de negócio. Outubro, aguardo vocês, porque é lógico que eu vou estar lá. Então, gente, já fica o convite aí, ó. Agenda, porque o negócio vai ser muito bom. Bom, além dos amigos do Fala aí, Tati, a equipe do Fala aí, Tati, eu mando aquele super beijo, porque vocês estão 1000 grau. E todas as pessoas que estão mandando vídeo de apoio. Pô, eu apoio o Fala aí, Tati, porque eu sou antirracista, e é isso aí. Porque a gente precisa combater, inclusive, o tal do algoritmo racista, de todos os racismos que a gente tem que todo dia bater, né? Agora vem esse tal do algoritmo racista. Bom, enfim, por conta disso, eu vou pedir para vocês aquele recadinho de sempre. Curta as nossas redes sociais, vai lá, ative o sininho, compartilha, deixa o seu comentário, que eu mesmo vou responder, gente. Eu sou a louca das redes sociais, vou ficar lá respondendo vocês, vamos bater papo, vamos viralizar, vamos trazer muito conteúdo de pessoas pretas e antirracistas, porque isso é muito importante. E esta noite, gente, nós alcançamos o ápice do universo. Sabe por quê? Porque a mulher que está aqui, você não está sentindo a sua tela meio pesada? Não, pois é. O Fala aí, está meio balançada, porque é muito, mas é muito pesado. Muito pesado o conteúdo que nós vamos falar hoje e também essa convidada que é mais que sublime, é mais que uma potência, é um exemplo de representatividade e luta. Então, DJ, solta o som, aquele som que nós estamos chegando. Nós estamos chegando. Calma aí, que nós estamos chegando, viu? Logo mais, um programa de televisão com potências pretas. Bom, vamos lá. Vamos lá. A noite de hoje é uma noite de excelência. Pode voltar ao som, é isso mesmo. Porque nós estamos falando com uma doutora, PhD, pós-doutorada. A noite é de celebridade de educação, celebridade de conhecimento, porque ela é celebérrima. A mulher vem fazendo história, concursos e com um currículo que é pesado demais, mas eu falo aí, Tati, tá aqui para potencializar essa maravilhosa, essa sublime, nossa professora, doutora Aparecida de Jesus. Vem para cá, professora! Super beijo, ó! Maravilhosa! Palmas para a senhora. Boa noite, Tati. Muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui com vocês. E será um prazer dialogar com vocês. Excelente, maravilha. E parabéns pelo programa, parabéns por todas as gravações que vocês têm feito com as pessoas que vocês têm trazido e que eu assisti e tenho gostado muito de escutar. Parabéns. Olha, eu só tenho que agradecer. E vindo da senhora, aí o negócio fica mesmo. A gente vai lá nas alturas, né? Fala, poxa, olha quem está falando do Fala aí, Tati. Escutei. Tá. Eu quero que a senhora comece a falar um pouco como foi essa construção. Escutou? Como é que foi essa construção do seu currículo profissional? Perfeito. Então, tá ótimo. Como é que foi, Pro, excelente. Essa construção? Obrigada, Tati. Então, a minha construção do meu currículo profissional, principalmente com relação para tratar das questões raciais, que é o que eu desenvolvo e falo muito nesse momento, surgiu de necessidade com relação ao meu próprio trabalho mesmo, e também necessidade por conta do meu pertencimento étnico-racial, das experiências que nós, pessoas negras, temos no contexto brasileiro. E o meu currículo se deu com formação
de professores em uma universidade pública, letras, português e inglês, e logo na sequência eu comecei a ministrar aulas na rede pública de ensino, da educação básica, e fiz um período de aperfeiçoamento fora do Brasil, voltei, depois de ter trabalhado um tempo no período na rede pública, e daí, no momento que voltei, já ingressei para trabalhar em uma universidade pública, que foi a universidade que eu me formei, e depois fiz o meu mestrado dentro da área de formação de professores, após fiz o meu doutorado também dentro da área de formação de professores, daí já focando com as questões raciais, e daí, logo após, ingressei com a questão de pós-doutorado, fui professora visitante em 2 universidades fora do Brasil, na qual eu havia feito o meu doutorado também. E então, essa é um pouco da minha trajetória profissional, que se remete às questões raciais e que tem a ver depois com formação de professores, com políticas educacionais e políticas públicas dentro do próprio contexto brasileiro, que eu gosto muito de discutir as questões de políticas de formação de professores e Lei 10.639, por exemplo. Então, são todas questões que eu sou apaixonada e que me envolve muito e que me dá muito prazer e muita satisfação. O que é letramento racial? E para quem é importante? E quem deve ter acesso a ele? Então, falar hoje sobre a questão de letramento racial no contexto brasileiro, que nós temos um contingente de 56% da população brasileira que é preta e parda, que são pessoas conhecidas socialmente como pessoas negras, é de fundamental importância. Ou seja, majoritariamente nós somos um país que somos pessoas pretas e pardas, e que muito pouco se fala sobre questões raciais no contexto brasileiro. E falar sobre questões raciais num contexto que 55,9%, que é o último censo que deu, né? 55,9% da população é preta e parda, é de fundamental importância. E nesse sentido que vem a questão de se falar de letramento racial. Eu acabo adotando a nomenclatura letramento racial crítico, por conta dos meus estudos, das minhas pesquisas. Então, falar sobre a questão de letramento racial, ou como eu trato letramento racial crítico, é de fundamental importância, porque isso nos remete a pensar sobre as questões de raça, de racismo, no nosso próprio contexto, seja no contexto familiar, seja no contexto de pensar no contexto da escola, seja no contexto da universidade, seja nas nossas relações de trabalho, seja nas nossas relações de forma mais ampla, em que nós acabamos dialogando com pessoas diversas. E que falar sobre o letramento racial crítico, que é o que eu abordo mais nesse momento, é ter a possibilidade de pensar sobre o que significa ser negro no contexto brasileiro, o que significa ser branco no contexto brasileiro, o que significa ser indígena, o que significa ser amarelo ou asiático, conforme a gente tem no IBGE. Então, é falar sobre nós. E, então, é isso que é pensar a questão de letramento racial crítico, pensar sobre nós e sobre como é que se dão as questões raciais dentro do nosso próprio contexto. Não pode deixar de falar. Virou moda? Olha, eu acredito que hoje nós temos Eu comecei a falar sobre letramento racial crítico desde 2015, há quase que 14, né? Exatamente há 10 anos atrás. No momento atual, há um grande contingente de pessoas trazerem as questões de falar sobre letramento racial. E isso tem se dado por várias questões, por questões
como, por exemplo, algumas pessoas que têm mais evidência e que essa evidência faz com que essas pessoas tragam algumas coisas de uma forma como não deveriam fazer, então elas acabam passando por uma questão de, então vamos trazer e vamos falar sobre a questão de letramento racial. A pessoa precisa passar por um processo de letramento racial para entender um pouco de como é que se dão as questões de raça e racismo no contexto brasileiro. Então, se isso ficou muito mais evidente, as pessoas têm trazido com mais evidência, e isso a gente tem visto muito na mídia, por exemplo. Se nós formos falar do último BBB, por exemplo, né? Então, nós escutamos falar muito sobre a questão de letramento racial por questões que ocorreram dentro do próprio BBB, por exemplo. Então, nesse sentido, as pessoas têm trazido com mais evidência. E outras pessoas que são apresentadores de meios de comunicação com muita evidência, também têm trazido isso. Eu preciso passar por esse letramento racial, porque eu não tenho conhecimento, porque acabou falando ou trazendo algo que não deveria ter trazido. E, então, elas acabam falando, né, muito mais em letramento racial do que se falava há algum tempo atrás, por conta de todas as questões de que isso não deveria estar ocorrendo nesse momento histórico no contexto brasileiro. As pessoas precisariam estar falando, por exemplo, de como é que nós podemos ter um país mais equitativo, como é que nós poderemos ter mais pessoas negras na mídia, como é que nós podemos ter mais professores negros, mais alunos negros entrando na universidade, mais pessoas, médicos, dentistas, engenheiros, advogados, negros e negras, por exemplo, em que nós tivéssemos esse 56% da população brasileira, de fato, mais equitativo em todos os segmentos sociais. E a gente não tem, né? Então, a gente precisa muito falar desse letramento racial, pensando na questão de equidade, né? Equidade. As questões, né, Tati, o que eu percebo e o que eu vejo é que as pessoas começaram a perceber que as pessoas, de fato, não têm esse letramento racial e que não estão letradas para falar de questões raciais no nosso contexto. E daí, quando se fala hoje, por exemplo, de falar de letramento racial e pensar as questões raciais, as pessoas têm focado muito em falar sobre as pessoas negras, que são as pessoas que mais passam por preconceito, discriminação, racismo. Uma das questões que a gente precisa focar é falar sobre as pessoas brancas, porque são as pessoas brancas que fazem com que esse racismo ocorra, né? Então, a gente precisa falar sobre branquitude, precisamos falar sobre privilégio, precisamos falar sobre, por exemplo, herança. E eu não estou falando somente sobre herança por uma perspectiva financeira, mas os benefícios que ser uma pessoa branca traz em conviver em uma sociedade que a pessoa branca é vista como norma, né? Então, ela é vista como norma em todos os lugares. Ela é vista como norma, como, por exemplo, termos mais médicos brancos do que termos mais médicos negros, ou termos médicos brancos e médicos negros na mesma equiparação, considerando novamente essa questão da percentagem de pessoas negras no contexto brasileiro. E nós somos, depois da Nigéria, que é o país que é mais populoso em pessoas negras, nós somos o segundo maior país do mundo com maior população, que são pessoas pretas e pardas, que são socialmente conhecidas como pessoas negras, né? Então, a gente precisa abordar sobre a questão de letramento racial, focando muito sobre a questão da branquitude, né? E que muito fala-se muito pouco sobre a questão da branquitude. Então, aí pensando nessas questões, como é que abordar sobre a questão
do racismo, como é que tem ocorrido, né? E como é que isso se dá, a gente tem que entender que, né, é uma responsabilidade não somente das pessoas negras falar sobre a questão do racismo, porque senão a impressão é que a gente tem é que as pessoas negras elas se tornam responsáveis em falar somente sobre as questões de racismo, enquanto é uma responsabilidade de todas as pessoas, pois nós moramos em um país que as pessoas têm que se responsabilizar em proteger o patrimônio cultural brasileiro. E esse patrimônio cultural brasileiro vem muito dos aspectos culturais da população negra brasileira, que é majoritária. Então, quando a gente fala sobre o patrimônio cultural brasileiro, que é isso que é visto fora do país como a beleza do Brasil, então está relacionado com música, com dança, com as questões os aspectos artísticos de forma geral e intelectuais e epistemologias e conhecimentos que são produzidos que perpassam pela população negra. Né? Então, nós não temos como falar hoje sobre o patrimônio cultural brasileiro sem que as pessoas negras sejam ponto central dessa discussão, porque tudo que se fala de patrimônio cultural brasileiro, as pessoas negras estão envolvidas, ou seja, vem do conhecimento das pessoas negras, né? E, nesse sentido, a valorização do conhecimento da pessoa negra, dos aspectos culturais das pessoas negras, deveria estar em todos os lugares. E daí, quando nós pensamos, por exemplo, vou trazer para a minha área de formação, que é formação de professores negros e negras. Então, quando a gente vai olhar o currículo e nós vamos olhar quais são os conhecimentos, as epistemologias produzidas dentro dos cursos de formação de professores, em que há autores e autoras, negros e negras, que estão como leitura principal dentro dos cursos de formação de professores. E a gente vê que essas leituras, elas são leituras ainda de base eurocêntrica. Então, onde que estão as epistemologias construídas por pessoas negras e que faz parte do currículo? E daí, com isso, a gente consegue entender, quando a gente fala de racismo estrutural, por exemplo, né? E o quanto que o racismo está imbricado em todas as nossas relações sociais. Por quê? Porque as epistemologias construídas por pessoas negras, que é majoritário no Brasil, não é ou não está pautado como conhecimento central, que era o que deveria ser. Porque a palavra crítico, dentro do letramento racial crítico, a palavra crítico, ela tem muito a ver com a minha percepção de pensar. Nós precisamos de pensamento crítico, precisamos de reflexão crítica. A gente precisa de que as pessoas estejam, conforme as questões aparecem para elas, precisam pensar de forma crítica. Então, precisam ter acesso a uma leitura, que essa leitura seja feita de forma crítica. E eu faço... as pesquisas que eu já tenho feito já tem a palavra crítico há algum tempo. Desde das pesquisas que eu tenho feito, era letramento crítico, por exemplo, antes de ser letramento racial crítico. Eu venho do meu domínio, da minha área de estudo, linguística aplicada crítica, educação linguística crítica, e também a teoria racial crítica, que é base para pensar a questão do letramento racial crítico nas pesquisas que eu tenho feito. Então, daí que vem a questão do letramento racial crítico, por exemplo, né? E daí, quando eu falo letramento racial crítico e que tem como embasamento, como fundamento, a questão da teoria racial crítica, que veio dos estudos críticos legais do contexto estadunidense,
e uma autora, Glória Ladson-Willems, foi a responsável em trazer isso para a área educacional. Então, nesse sentido, quando a gente pensa sobre a questão de letramento racial crítico, ela está baseada em 5 princípios, que é ver, por exemplo, o racismo como endêmico na nossa sociedade, e que daí, para que a gente consiga entender, a gente precisa trabalhar de uma forma interseccionada e não ver o racismo separado. Então, ele atua, por exemplo, racismo, raça, gênero, classe, sexualidade, origem. Então, a gente precisa ver a questão do racismo de uma forma interseccionada, e dependendo da intersecção que isso ocorre, eles terão efeitos diferentes, né? Então, essa é uma questão importante. Aí a gente tem as questões de ver também sobre as questões de branquitude, por exemplo, sobre a questão de justiça social, que daí entram as questões de políticas, políticas educacionais, que é o caso da lei, por exemplo, 10.639, que torna obrigatório o ensino da história cultural brasileira e africana em todo o currículo, que esse ano completou 21 anos, né? E que a gente vê isso muito pouco ainda sendo aplicado nas escolas, nas universidades, que a gente esperaria que com 21 anos isso estaria com muito maior efeito. E daí a gente precisa ver de uma forma interdisciplinar, a gente precisa ir para a sociologia para entender as questões de raça e de racismo, por exemplo. E uma das questões que eu trabalho muito e que eu acho fundamental, que é um dos princípios da teoria racial crítica, e que por isso do nome da letramento racial crítico, é a questão de narrativas autobiográficas, de contar histórias, que as pessoas tragam as suas experiências e as suas contranarrativas de como é que o racismo impacta a vida de cada uma dessas pessoas. Então, isso é de fundamental importância para que a gente consiga resolver essa questão do racismo na nossa sociedade. Falando de justiça racial, né? Uma das coisas que eu percebo que também incomoda muito a senhora, assim como incomoda muitas pessoas que... Não é que nós somos militantes, né? Porque eu fico muito preocupada com essa palavra militante, porque as pessoas começam a esvaziar as nossas dores e colocam ali como, reclamam demais. Mas saiu uma notícia, a senhora deve ter acompanhado, que a foto do Michael B. Jordan, coloca aí, gente, o ator americano, ele estava dentro do catálogo da Polícia Civil do Ceará, e para reconhecimento facial, como um dos suspeitos de uma chacina. E, gente, como é que pode ir uma coisa dessa? O Michael B. Jordan está dentro de um catálogo, né, de suspeitos de uma chacina que aconteceu no Ceará. Eu até gostaria de aproveitar o momento e falar para o Michael B. Jordan que ele precisa se apresentar, que ele está sendo procurado por mim, inclusive. Se ele quiser se apresentar aqui em casa, vai ser muito bem recebido. Falando sobre justiça racial, como coisas como essa podem acontecer no nosso país? E foi o que, acho que 2022 ou 2023, não sei ao certo quando houve a chacina a qual o Michael B. Jordan foi uma das pessoas que estavam envolvidas, né? Um ator consagrado, né? Um ator consagrado na lista criminal de um catálogo de uma delegacia aqui no Brasil. Isso daí preocupa a senhora? Porque eu fico apavorada de ser reconhecida e ser criminalizada, jogada dentro de uma penitenciária pelo fato de ser preta. Isso preocupa a senhora? Sim, preocupa, né? Acredito que a todos nós, né, que somos brasileiros e brasileiras, né, preocupa a todos nós. Preocupa a
todos nós de várias formas, né? Pensando que hoje nós temos o racismo algoritmo, né? Que até o Tarcísio Silva tem feito muita pesquisa sobre isso, e que esse algoritmo, por conta de que foram treinados, né, por pessoas que são majoritariamente brancas, e que esse algoritmo não está acostumado a ver pessoas negras como pessoas intelectuais, como médicos, dentistas, atores, atrizes, advogados, engenheiros. E isso coloca a vida das pessoas negras em perigo. E isso demonstra outras questões. Demonstra questões, por exemplo, quem são as pessoas que são convidadas, ou que são chamadas, ou que são contratadas para fazer parte de grupos de pesquisa que têm pensado sobre a questão dos algoritmos, considerando que nós estamos em um momento de falar sobre inteligência artificial, né? ChatGPT e tantas outras questões que têm sido discutido muito nesse momento atual. Então, nós precisamos de mais pessoas negras sendo contratadas para colaborar com esse processo de construção e de pensar sobre a questão do algoritmo. E, por conta disso, a gente acaba tendo experiências como essa, que foi o que o Michael B. Jordan... o Michael B. Jordan. Michael B. Jordan acabou experimentando, né? Então, isso nos traz várias questões. Como é que nós podemos, então, pensar em inclusão de pessoas negras para esse grupo de pessoas que tem pensado em inteligência artificial, que tem pensado sobre a questão de algoritmo, e que, mais uma vez, demonstra que nós não temos grupos de pesquisas que incluem pessoas negras e que veem as pessoas negras de forma equitativa. E isso demonstra também o quanto que ainda a gente precisa avançar para termos grupos de pessoas negras na mesma quantidade que temos grupos de pessoas brancas, fazendo parte de pesquisas inovadoras, não só no contexto brasileiro, mas no contexto mundial também. Então, o que ocorreu com ele é um resultado do que ocorre na nossa sociedade, né? Falta de pessoas negras em todos os segmentos sociais. Eu achei assim, se não fosse tão trágico, chega a ser engraçado, né? Olha como é que é patético. Um cara que fez Pantera Negra, fez diversos filmes, Creed, e aí está sendo procurado. Como é ridículo o racismo, ele se torna piegas de ridículo mesmo. A ponto de ser, trágico, mas ia ser muito engraçado se fosse real. Pro, eu queria agora ver foto. Tem foto aí que a senhora mandou, eu quero ver, eu quero que a senhora explique Sim. Essas fotos, porque isso é muita representatividade reunida. E a senhora é uma potência, e depois eu quero que a senhora fale um pouco sobre o seu curso, acesso, como é que a gente consegue ir atrás, essas informações todas, se é gravado, como é que tem material, todas essas informações para a gente, né, ter mais acesso aos seus conteúdos. Mas vamos lá, gente, coloca a foto aí, porque... E olha só que as fotos são pesadas também, gente. Vamos embora, vamos fazer, porque é muito bom. Agora vamos para fotos. Vamos ver fotos, vocês sabem, adoro foto, fofoca e tudo. Ótimo! Excelente, maravilha. Ó, coisa boa. Que top! Fala aí, eu quero que a senhora explique aí essas fotos todas. O livro já foi aí, hein? Que isso, top. O livro já foi. Mas vamos lá. Exatamente. Então, tá legal. Então, tem aqui esse Formação de Professores, Raça e Etnia, né? Então, ele é um livro que ele é muito utilizado, e ele traz textos, artigos que abordam sobre a questão de racismo, identidade racial,
antirracismo, aborda sobre a questão da teoria racial crítica, de pensar e trazer reflexões críticas para os próprios professores, pensando em de que forma que os professores podem abordar e trazer isso para o seu contexto de trabalho, seja na escola de educação básica, seja na universidade, seja em curso de graduação, pós-graduação. E esse livro em especial, ele traz sugestões de materiais didáticos e atividades didáticas para utilização dentro do contexto da sala de aula, tanto em português quanto em língua inglesa. Então, esse é um. O outro, o número 2 ali, é mentoria em grupo sobre letramento racial crítico. Então, qual que é a proposta da mentoria? A proposta da mentoria é as pessoas que gostariam de ir com um pouco mais de profundidade em falar sobre a questão de letramento racial crítico e gostaria que eu acompanhasse elas nesse processo, então é nesse momento que ocorre essa mentoria. Então, a gente eu lanço a mentoria, as pessoas vêm, e daí ocorre da seguinte forma, né? As pessoas trazem que questões elas teriam, que elas gostariam de que fosse, que elas gostariam de ser ajudadas, né? E daí, não só a minha contribuição, mas as pessoas que estão participando também contribuem, também trazem sugestões. E como é um grupo que ocorre online e que tem gente do Brasil inteiro e de fora do Brasil inteiro também, de outros países, então é uma experiência fantástica, porque traz a possibilidade das pessoas aprenderem em grupo e fazerem um networking fantástico. Porque hoje em dia a questão do networking, né, Tati? Ela é importantíssima. Sim. Porque o networking possibilita que a gente mantenha a troca, que a gente aprenda com o outro, escute realidade que a gente não escutou ainda. E daí as perguntas que tem, muitas vezes são perguntas que as pessoas não tinham pensado, que foi trazido por uma outra pessoa que está fazendo parte daquele grupo. Então, é um conhecimento compartilhado, um trabalho em grupo e um trabalho feito com muita segurança, com muito conhecimento e também possibilita que as pessoas pensem depois e tragam as suas questões, que muitas vezes tem a ver com o próprio trabalho, tem a ver com experiência. Por exemplo, nós já tivemos advogados participando, terapeutas, né? Assistente social, professores de várias áreas do conhecimento. Então, essa mentoria, ela é fantástica. Aí, esse outro, que fala sobre a questão que é um curso de literatura infantil, Sim. Com a questão de autoria negra, né? Esse é um livro de literatura infantil que eu fiz, que é o livro As Bonecas Negras de Lara. E daí, baseada no livro, eu discuto um pouco da questão de pensar a literatura infantil, não só para o contexto de sala de aula, mas para o contexto familiar também, para as bibliotecas. E principalmente falando sobre a questão de bonecas negras. Por quê? Porque nós temos muito poucas bonecas negras, né? Nas nossas casas, nas famílias, temos muito poucas bonecas negras, onde as crianças podem encontrar bonecas negras, que seria na escola, dentro da caixa de brinquedo das escolas. A gente não tem boneca negra dentro das caixas de brinquedo. Como a gente não tem muitos livros de literatura de autoria negra e crianças negras se vendo dentro dos livros de literatura infantil. Que isso dá o quê? Empoderamento para a criança negra, né? E respeito para a criança branca quando vê a criança negra como protagonista. Então, ele acaba desencadeando várias possibilidades e impactos para a nossa sociedade também. E repensar que as pessoas responsáveis pelas crianças possam repensar o momento que fazem de contação de histórias para as crianças antes delas dormirem, por exemplo. E de incluir livros de
literatura de autoria negra e crianças e personagens negros como protagonistas. Maravilhoso, maravilhoso. O 5 é o livro, que é essa coletânea de histórias fantásticas, que eu vou atrás, vou atrás, que eu preciso ler essas histórias, e eu acho brilhante, brilhante, brilhante o seu trabalho. Eu sou fã, impressionante como a gente vai buscando pessoas como a senhora, e chegar na senhora, de pessoas falam, olha, essa mulher é uma das referências, viu? Vai atrás que você vai aprender muito pesadas. Informações sobre o seu curso, sabe? Acesso, quanto custa. Eu quero informações sobre o curso que a senhora oferta, que é o letramento racial crítico. Quem pode acessar? Tem restrição? Para quem é esse público? Todas as informações sobre o seu curso, que está bombando, viu, gente, na internet. Ela está com bastante informação lá, Instagram, Facebook. Então, procurem. Agora vamos saber um pouco mais. Que bom, obrigada, Tati, obrigada por ajudar na divulgação. Então, o curso, eu tenho feito já desde do ano passado, né? Então, ele tem duas modalidades. Tem um curso que ele é Letramento Racial Crítico, Conceitos e Nomenclaturas, que é um curso gravado, e que ele está disponível dentro da plataforma de cursos da Hotmart. As pessoas podem ir no link lá da bio do meu Instagram, e tá o link lá onde ter acesso. É um curso que ele aborda sobre várias nomenclaturas, né? Desde racismo, preconceito, discriminação, fala sobre a questão de racismo algoritmo, que a gente acabou de falar, fala sobre racismo ambiental, fala sobre racismo estrutural, fala inclusive sobre essa questão de branquitude, fala sobre várias nomenclaturas. E as pessoas que têm feito o curso, é aberto para todas as pessoas, tem pessoas que são advogados, professores de todas as áreas do conhecimento têm vindo participar, tem professores universitários, tem alunos que estão fazendo graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem professores que vêm porque querem incluir isso nas suas pesquisas ou querem orientar alunos e não têm conhecimento, então querem adquirir. Tem vindo um grupo de pessoas muito legal que são psicólogos e assistentes sociais. E por que eu acho esse grupo muito bacana, fora os demais também? Por quê? Porque a gente tem um contingente de pessoas que estão passando por racismo e que têm procurado terapia e que os terapeutas não estão conseguindo tratar e abordar a dor e a vulnerabilidade e as experiências que as pessoas estão tendo com racismo. Então, e também assistentes sociais. Por quê? Porque tem casos de famílias que são interraciais e que têm levado, né, para a experiência da pessoa que é assistente social para colaborar na questão de resolver algumas questões relacionadas às experiências de racismo e também não tem conseguido. Então, estou muito feliz com o grupo de pessoas que têm vindo participar, porque são pessoas que estão interessadas em colocar em ação esse conhecimento que eles têm vindo procurar. E daí o curso ele é gravado, mas eu faço um encontro uma vez por mês, de 2 horas, para sanar dúvidas e responder perguntas das pessoas. E nesse momento ocorre uma experiência muito importante, que são pessoas do Brasil inteiro vindo, e que daí elas trazem um pouco das suas experiências e contam um pouco das suas narrativas do seu próprio ambiente de trabalho e por que elas estão fazendo o curso e trazem um pouco dessas experiências. E com isso,
há um grupo de pessoas que depois acaba saindo com troca, elas trocam e-mail, trocam WhatsApp, trocam contatos, para depois aprenderem e continuar esse processo de troca com as pessoas. Então, isso tem sido muito, mas muito legal. Pessoas vindo de outros países, eu já tive gente vindo da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Colômbia, da América Latina, do continente africano, da Austrália. Então, vem gente de como é um curso online, e que daí o encontro ocorre online também, como isso possibilita. Então, isso tem sido fantástico, essa troca de experiência. O valor do curso hoje está no valor de R$ 197. E fica a pessoa que, uma vez que adquiriu o curso, ela fica com esse curso disponível por 1 ano, e que elas podem participar desses encontros mensais durante o tempo que elas quiserem, quantos encontros elas quiserem também. E tem um processo que é propiciado, meu e-mail e etc. Elas podem entrar em contato comigo, né, para sanar dúvidas, caso tenham, durante o processo. E as gravações que a gente tem durante os encontros que ocorrem, depois fica disponibilizado dentro da própria plataforma da Hotmart, que estão gravados lá em módulos, são 8 módulos esse curso, e que daí as pessoas, além desses 8 módulos, as gravações, que são de 2 horas, que ocorrem uma vez por mês, que são de sanar dúvidas, elas ficam disponíveis dentro da própria plataforma também. Então, tem sido as experiências e mais os depoimentos que as pessoas têm trazido. Eu faço questão sempre de divulgar um pouco dos depoimentos, porque isso acaba mostrando o impacto do curso na vida das pessoas. E então eu acabo disponibilizando, e fica sempre disponível lá no meu link na plataforma do meu Instagram também. E tem lição, tem quanto tempo dura o curso? Então, tem atividade para ser feita? Tem. O curso tem várias atividades reflexivas, críticas, para serem feitas dentro do próprio curso, né? Tem várias sugestões de vários textos para que as pessoas possam ler como fundamentação teórica. Tem várias sugestões. Essa é uma questão importantíssima que as pessoas elogiam muito no curso, quando elas dão os depoimentos e os feedbacks, da quantidade de sugestões, de leituras e de referencial teórico para elas poderem procurar em outros lugares onde é que elas podem encontrar. Então, eu deixo isso sempre muito disponível, porque a proposta como é que o curso pode levar as pessoas, além de aprender sobre conceitos e nomenclaturas e como utilizar esses conceitos e nomenclaturas, mas também como procurar em outros lugares, né? E também trocar com outras pessoas, que isso é de fundamental importância. Então, esse é um. O outro curso disponível lá também é sobre letramento racial crítico através de narrativas autobiográficas. Então, esse vai ser ao vivo e online e ao vivo. Então, ele não é um curso gravado, ele vai ser online e ao vivo. Por quê? Porque, além de eu trabalhar as questões de conceitos e nomenclaturas, eu trabalho também com narrativas autobiográficas de experiências com racismo. E daí, nessas narrativas autobiográficas, as pessoas trazem as suas narrativas. E daí a gente faz o quê com essas narrativas? Nós criamos um ambiente de segurança para que as pessoas possam trazer essas narrativas, e também para alinhar essas narrativas com os conceitos e nomenclaturas. E daí poder, através desses conceitos e nomenclaturas, pensar como é que as pessoas podem trazer isso para o seu próprio ambiente de trabalho, para suas pesquisas, para a sua família, nas suas relações sociais. Então, esse curso em especial, ele tem um impacto muito grande nas pessoas. Por quê? Porque é o momento que as pessoas se colocam um pouco como vulneráveis, e as pessoas escutam as experiências que as pessoas passam
no dia a dia, no cotidiano delas, né? Então, e também esse curso depois ele fica gravado e as pessoas podem rever e retomar também da forma com que elas quiserem. E uma outra coisa que nós fazemos, que as pessoas gostam muito, é que a gente acaba tematizando. Olhamos as várias narrativas, as pessoas trazem um pouco das experiências e a escuta. Então, essa é uma questão importante, de, através da escuta, você poder entender a experiência da outra pessoa e se colocar no lugar da outra pessoa, né? Coisas que as pessoas não têm tantas experiências no cotidiano, de escutar e experienciar de que forma que essas experiências com o racismo acabam impactando individualmente a vida de cada uma dessas pessoas. E que muitas vezes as pessoas acabam depois precisando procurar por terapia, né? Passar por experiências de terapias longitudinais mesmo, para aprender a como lidar com essa experiência no cotidiano, né? E daí isso impacta na vida das pessoas, no sentido de que as pessoas acabam não se desenvolvendo profissionalmente como poderiam desenvolver o seu potencial na sua magnitude por conta das experiências que elas tiveram. E que se isso não for tratado, ou revisto, ou repensado em uma terapia, por exemplo, essas pessoas acabam se fechando, né, e não desenvolvendo seu potencial e na sua... com tudo aquilo que ela poderia fazer, né? Então, esse é um curso que eu gosto muito de fazer pelo impacto que ele dá em cada uma das pessoas. Então, será no dia 6 de julho, no sábado, ele vai ser o dia todo, começa às 8 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde. Essa é uma opção, e a outra opção é na segunda-feira e na quinta-feira, no dia 8, que é uma segunda-feira, e no dia 11, que daí essa é a segunda opção. Esse curso daí está R$ 247, está no link da minha bio no Instagram também, e também será dentro da plataforma da Hotmart, né? Ai, nossa, amei, amei. Amei. Excelente. Pro, e isso daí não vai se tornar material para um livro, não, Pro? Ele já é um livro, né? Ele já é um livro. Ele surgiu desse livro aqui, que é Letramento Racial Crítico através de Narrativas Autobiográficas, que foi um livro que eu fiz há 10 anos atrás, né? Nossa. E que ele acaba sendo a base do trabalho desses cursos que eu tenho desenvolvido, né? Então, esse aqui, Letramento Racial Crítico através de Narrativas Autobiográficas, é o título do próprio curso, né? Então, um deles é só sobre nomenclaturas, né? Para as pessoas que não querem passar por experiências de discutir as suas próprias experiências, né? E o outro é para as pessoas que querem passar por essa experiência de abordar, falar sobre as suas próprias experiências que tiveram com racismo, né? Então, ele surgiu desse livro mesmo, né? A gente tem que fazer isso viralizar, a gente precisa levar esse material, o negócio tem que fazer um barulho para que as pessoas conheçam o seu trabalho mais e mais, porque é realmente libertador. Eu amei esse curso aí, gente. Que aula. É professora, obrigada, né? Professora é outro nível. Obrigada, Tati. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, de poder estar aqui com vocês. E parabéns pelo podcast, pelas pessoas que você tem convidado, porque a gente precisa, né, de pessoas como o seu trabalho para trazer em mais evidência, mais trabalhos e mais pesquisas, mais pessoas que tenham feito esse trabalho. Então, o teu trabalho é fundamental, né? Parabéns. Obrigada, Pro. E assim, a ideia é justamente essa, né? Potencializar e dizer, olha, nós estamos aqui e o apagamento não vai rolar, porque se não é a tática
é a professora Aparecida, e vai vir outros e outros e outros, então é sobre isso. E falando dessa admiração que tenho pela senhora, pelo teu trabalho, um trabalho assim, riquíssimo, muito elitizado mesmo, elitizado no sentido de excelência, viu, gente? Porque a gente acha que elite é branquitude e não tem nada a ver. Elite é excelência. Nós pensamos e fizemos uma homenagem para a senhora, Pro, singela, mas para nós muito significativa, porque nós acreditamos que pessoas como a senhora nasceu e não foi por acaso, foi um plano já muito pré-escrito por esse universo, que muitas pessoas têm vários nomes, Deus chama de Deus e assim vai, porque nada é por acaso, a gente acredita que nada é por acaso, tem pessoas. E para isso, a gente teve algumas movimentações no mundo. E aí eu queria mostrar para a senhora, olha o que aconteceu quando a senhora nasceu, hein? No ano que a senhora nasceu. 3 fatos muito bacanas. Talvez. Já pensou nisso, Pro? O que aconteceu quando a senhora nasceu? Ah, que ótimo! Excelente! Ó, a Marisa Monte nasce no mesmo ano que a senhora. Então, a Marisa estava dias aqui na USP fazendo um show fantástico, acho que foi sábado passado, se não me recordo a memória. Toda vez que a senhora ouvir Marisa Monte, vai saber que as duas vieram juntas. E, para que a senhora e ela viesse, alguém teve que sair. No mesmo ano, Che Guevara morria. Muitas pessoas têm as suas análises críticas, positivas e negativas a essa personalidade política, né? Mas ele foi o ícone de uma revolução, com certeza, e bem ou mal, ele fez história, assim como a Marisa Monte, assim como a professora Aparecida. E eu peguei um fato muito bacana que, em 67, exatamente o episódio em que o Pelé ele vai fazer parte, né, da família Trapo. Eu adoro esse episódio, porque eu dou risada demais. O Bronco, ele é maravilhoso. E o Pelé vem para a TV, né? E é muito engraçado que as pessoas, o Bronco fica aqui perguntando quem é o Pelé, quem é esse cara, que deve jogar bem. E estava exatamente no auge do sucesso dele. Então, falando de auge de sucesso, a gente tem que dizer que em 2024 a senhora está no auge de sucesso porque a senhora vem libertando pessoas, vem trazendo informações e vem transformando vidas. Assim como o Pelé foi muito engraçado, muito bacana, e um preto estando na televisão em 67, hoje, em 2024, a senhora vem fazendo sucesso também. E eu fico muito feliz, espero que a senhora tenha gostado, e chamo de senhora por um acúmulo enorme de respeito pela sua excelência, que é ancestral, que é de representatividade pura. E eu fico muito, mas muito feliz de estar contigo nessa noite, de ter a senhora aqui no Fala Itati, o privilégio que o Fala Itati me dá. Eu fico muito emocionada que o Fala Itati ele vai para tudo que é canto e a gente conhece pessoas assim potentes como a senhora. Gostou, Pro? Amei, Tati, amei, parabéns, amei estar com você e poder falar de questões, de temas, de assuntos tão atuais, tão importantes e tão relevantes para a nossa sociedade. E que programas como o seu possibilitam que pessoas tenham acesso a conhecer um pouco mais sobre, falar sobre as questões que você tem trazido, justamente buscando fazer com que essas pessoas tenham um pouco mais de conhecimento, possam procurar outras fontes de onde encontrar, e além do mais, também todos os lugares que você tem estado, você tem levado, né, as pessoas que você tem chamado para o teu programa. E para nós isso é de extrema importância. Então, parabéns
pelo trabalho que você tem feito e muito sucesso na continuidade, na sua jornada de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente que agradece muito. Eu fiquei muito feliz. Não sabia que a Marisa tinha nascido no mesmo ano. Vi a Marisa Monte, acho que foi sábado retrasado, que eu achei muito bacana. Eu falei, olha que top. Pro, agora a gente chegou no momento em que a senhora queria muito. Eu tenho um monte de pergunta. Eu tenho um monte de dúvidas. Eu acho que a senhora é uma enciclopédia que precisava, assim, sabe, todo mundo fazer, pegar um pouquinho. Eu quero muitíssimo convidar a senhora para a Expo África, que vai acontecer aqui em São Paulo em outubro, um grande evento de conexão Brasil com o continente africano. Que excelente. Os 54 países envolvidos. Eu queria um convite para a senhora ter um painel para falar sobre letramento racial. E quando eu perguntei lá atrás, se virou moda, eu vi até mulheres brancas fazendo letramento racial. Eu até falei assim, nossa, o negócio está ficando punk. A branquitude gosta de banalizar um trabalho tão necessário. E assim como a professora Vânia fala que letramento racial nada mais é que também respeitar a Constituição, né? Se a gente respeita a Constituição, a gente consegue entender a potência, a importância de fazer letramento racial também, porque a gente precisa ensinar essas pessoas, né, que já deu. E até nós também aprendemos, porque foi tudo apagado, né, Pro? Tudo apagado, a gente não sabe da onde, como, e acho que é muito importante o trabalho que a senhora faz. Mas agora, nesse momento, eu quero que a senhora deixe aqui para nós, registrado no Fala aí, Tati, por falar aí, professora Aparecida de Jesus, deixar sua mensagem aqui registrada, como essa pessoa que passou por aqui e contribuiu com a construção do Fala aí, Tati, porque nós estamos buscando, sim, potencializar e levar informações. A sua potência, a senhora não precisa ser potencializada mais, mas a sua representatividade precisa estar em ambientes dos quais as pessoas precisam ser potências também, e a senhora é um exemplo. Dito isso, meu convite para o Expo África está mais que em pé, viu? Vou falar com a galera para a gente ter um painel para a senhora trazer toda a sua expertise. Agora, Pro, é a senhora que vai deixar a sua mensagem conosco aí, então, vamos colocar nossa música de fundo, porque a professora Aparecida de Jesus fez do Fala aí, Tati hoje uma noite excepcional. Amei, Pro. Sou sua fã. Obrigada, Tati. Então, que a gente tenha um país que seja mais justo racialmente, mais racialmente equitativo, e que as pessoas possam ser convidadas a falar, a abordar sobre as suas experiências de vida, de forma que o seu conhecimento sempre seja valorizado. E principalmente pensando que as epistemologias, os conhecimentos das pessoas negras sejam, de fato, valorizados no contexto brasileiro, que as pessoas possam estar em todos os lugares, de todas as formas, e valorizando sempre o seu conhecimento. Muito obrigada, Tati, muito sucesso, e que o seu programa chegue em vários lugares, que é isso que a gente precisa. Muito obrigada. E esse foi mais um Fala aí, Tati, eu sou a Tati Regina, e, gente, tem muita coisa boa vindo aí. Pro, muitíssimo obrigada, a senhora foi maravilhosa. Gente, que mulher espetacular. Então, curtam as redes sociais também da professora Aparecida de Jesus, curtam as redes sociais do Fala aí, Tati. Vamos lá, vamos fazer parte desse quilombo, que é muito importante o fortalecimento entre nós, entre pessoas antirracistas. Então, vamos nessa. Um super beijo e até mais. Shalom! Valeu!